Alunos, sou o professor Jonathan, professor de Mecânica Geral do curso de Engenharia Mecânica da Universidade de Cuiabá. A gente está na nossa sessão 1.3, falando sobre movimento curvilíneo tridimensional. E para a gente encerrar nosso assunto, ficou faltando uma parte em nossa aula, então vamos falar aí mais sobre ele. Esse exercício a gente fez em sala de aula, é um exercício em que o avião ele iria descarregar esse container, e aqui a gente começou a falar desse movimento que englobava tanto o movimento para frente, que a gente considera como um movimento retilíneo uniforme, quanto o movimento para baixo, que seria uniformemente variado devido à aceleração da gravidade. Então a ideia era descobrir o quanto que esse container iria para frente após ele ser abandonado pelo avião. Então aqui ele deu a altura que a aeronave está e a velocidade dela e a gente fez os cálculos. Então esse R aqui está representando o vetor de deslocamento. Ele é uma composição desse movimento aqui, que é um movimento retilíneo uniforme, com esse aqui, que é um movimento uniformemente variado. Esse I aqui quer dizer que é um movimento no eixo x, e esse j é o vetor unitário para movimento no eixo y. Se a gente aplicar os valores que o exercício forneceu, a gente encontra quanto tempo vai demorar para cair o container, 4,515, e aí depois, substituindo na outra equação, a gente tem essa distância b, que é o que a gente queria. Então, o container foi 377 metros para frente e foi 100 metros para baixo, né, que é a altura que o avião tinha. Em sala de aula também fizemos esse exercício, que é similar ao anterior, e aí a gente queria saber as posições dessa bola nos tempos 3 segundos, a velocidade no tempo 3 segundos, e o instante que a bola atinge o solo, que é o tempo que passou, o alcance horizontal e a velocidade da bola ao atingir o solo. Então esse probleminha que a gente resolveu em sala, quem faltou depois tem como a gente compartilhar a resolução. Então aqui a gente chega na parte de conclusão do nosso capítulo, que ficou faltando a gente conversar sobre a força centrípeta. Então, como a gente está falando de movimentos rotacionais, essa aceleração de corpos que giram, eles também dependem de outras variáveis que a gente ainda não tinha conversado. Então, a força centrípeta é uma força que faz os corpos fazerem uma curva, os puxando para o centro da trajetória. Ela tem a propriedade de fazer 90 graus com a velocidade. Então, a força centrípeta é responsável por gerar a aceleração centrípeta conforme a equação abaixo. Então, todo corpo que gira, a gente tem essa força, que é como se fosse uma força que faz o corpo permanecer nessa trajetória, e aí a gente tem essa velocidade v aqui, que seria uma velocidade tangencial, é a velocidade que esse corpo teria caso cessasse essa força centrípeta aí. Então, como que a gente calcula essa aceleração aí centrípeta? Porque se a gente tem uma força, a gente já aprendeu que força é massa vezes aceleração. E aí, se a força for centrípeta, essa aceleração também vai ser centrípeta. Então, a gente calcula ela fazendo o quadrado da velocidade dividido aqui pelo raio da trajetória. Então, se nós substituirmos essa equação aqui da aceleração centrípeta, se a gente substituir na equação da segunda lei de Newton, a gente tem que a força centrípeta pode ser calculado como a massa vezes a velocidade ao quadrado e tudo isso dividido pelo raio. Nesse capítulo a gente ainda não vai trabalhar muito com a força, a gente está mais interessado com a aceleração. Então a gente vai ter então duas acelerações. A gente tem a aceleração que é a centrípeta, que é devido à força centrípeta, e a gente tem a aceleração tangencial, que é a aceleração devido à variação da velocidade tangencial. Então, se a gente tem um corpo rotacionando, automaticamente ele tem essa aceleração centrípeta, devido à força centrípeta, e se essa velocidade tangencial variar, a gente também vai ter aceleração tangencial. Então, a aceleração A de um corpo vai ter que ser pelo somatório dos vetores aceleração centrípeta e vetor aceleração tangencial. Então, se a gente somar vetorialmente esses dois vetores, a gente tem como resultante essa aceleração aí. A gente, como os vetores fazem 90 graus entre si, essa soma vetorial pode ser feita usando Pitágoras. Então, a gente usa essa equação aqui
para tirar o módulo do vetor aceleração, usando o teorema de Pitágoras aí para somar os vetores. Então a gente pode fazer esse exercício aqui. Ó. A gente tem uma corda, ela admite a tração máxima de 0,2 N. Então a gente quer saber se essa corda vai arrebentar quando a gente girar esse corpo que está preso pela corda. Então esse corpo tem 50 gramas e ele vai ser girado conforme essa imagem aí. Então a gente quer saber então essa tensão da corda para saber se ela vai arrebentar ou não. Essa corda tem 1,2 metros, então esse é o raio, né, da rotação, é o mesmo valor da corda. E a gente tem a velocidade tangencial, 2 metros por segundo. Então a gente pode resolver. Então a força centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da rotação. Essa massa nós temos que fazer ela em quilogramas, tem que estar no Sistema Internacional de Medidas. Então, se a gente faz 2 ao quadrado aqui, multiplica por esse 0,05 e divide pelo raio. Então, a gente tem essa tração na corda de 0,1667. Como esse valor é menor que o 0,2, então a gente sabe que essa corda não vai arrebentar devido a essa rotação. Esse exercício é um exercício do livro, é um exercício resolvido, e a gente também vai utilizar os mesmos conceitos aí de aceleração tangencial, a aceleração centrípeta. Então, esse trem está percorrendo com essa velocidade aí de 20 metros por segundo. A gente tem um raio que é 630 metros, e a gente tem essa velocidade aqui, ó, que é 11,5 metros por segundo. Então, a gente precisa calcular aí como que vai acontecer essa frenagem, e a aceleração esperada é de 1,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração, o vetor aceleração, ele pode ser composto pelo vetor aceleração tangencial mais o vetor aceleração centrípeta. Aqui o livro, em vez de usar o índice C, ele está usando o índice N, mas é a mesma equação que a gente viu anteriormente. Então, para tangencial, variação da velocidade dividido pelo tempo é a aceleração. Volta aqui. E para a aceleração centrípeta, v quadrado dividido pelo raio. Esse ρ aqui é o raio, que a gente viu na equação passada. Então, esses U com setinha, é só a direção dos vetores. É só para a gente poder ter uma equação que é vetorial. Então, se a gente substituir os valores da variação da velocidade no tempo, a gente tem essa aceleração tangencial. Se a gente resolver aqui a velocidade que é centrípeta com o raio, a gente tem a aceleração centrípeta. E fazendo aí Pitágoras para tirar o módulo do vetor, a gente vai ter a aceleração. Outra coisa também que a gente pode calcular desse vetor é a direção que esse vetor aceleração vai ter, que é só a gente fazer, por exemplo, o arco tangente disso daí, a gente sabe qual é o ângulo que esse vetor vai ter. Então a gente sabe quanto que foi essa desaceleração dessa locomotiva e estava dentro do esperado, conforme o enunciado. Então, na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar não só com essa parte de cinemática rotacional, mas a gente vai falar também da parte de força, da parte de dinâmica. Então é isso, pessoal. Valeu!